Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês, com Geografia, e hoje especialmente estaremos falando um pouco sobre as questões que envolvem a geopolítica na América Latina, certo? Antes de nós iniciarmos as questões geopolíticas, as relações políticas entre os países na América Latina, seria interessante nós falarmos um pouco sobre a questão do que é a América Latina propriamente dita, tá? Então, vamos fazer essa análise, buscando então identificar através aí do mapa, né, o que seria a América Latina na sua essência, ok? Então, de cara vamos pensando então que a América Latina nada mais é do que uma região dentro do continente americano, onde nós percebemos a presença de um conjunto de países cuja colonização se deu por meio de povos latinos e europeus, com destaque para os espanhóis, os portugueses e os franceses, certo? Isso não quer dizer que no contexto da América Latina, que é formado entre outros países pelo México, América Central e América do Sul, nós não tenhamos, vamos dizer assim, países de outras colonizações que não sejam os povos latinos no contexto da América. Podemos encontrar, por exemplo, colonizações inglesas na América Latina, mas na sua grande maioria, de uma forma mais homogênea, a colonização se deu por esses países que eu citei para você. Ok? Então, ao analisar o mapa aqui, você consegue perceber isso. De um lado, nós vamos encontrar no continente americano a América Anglo-Saxônica, que muito provavelmente nós podemos discutir isso aqui num outro momento. E aí nós encontramos a América Latina. A América Latina é essa que se dá pela formação do México, que faz parte da América do Norte, mas no contexto de divisão política, de divisão por colonização, nós vamos ter o México participando da América Latina. Temos a América Central, que é formada pela porção insular, as ilhas, certo? Do Mar do Caribe, e a porção istmica, que são alguns países aí no contexto da porção continental. E temos a América do Sul, tá? América do Sul, que nós vamos discutir daqui a pouco os aspectos geopolíticos, né? Apresenta aí na sua grande maioria, entre outros países, o próprio Brasil, tá? Então é importante nós estarmos antenados com relação a essa questão, tá? De saber dividir a América, por exemplo, no contexto da América do Norte, América Central, certo? E América do Sul. Tá? Essa é a divisão geográfica. Do ponto de vista do processo de ocupação, aí nós vamos ter a América Central, que é formada o México, a América Central e a América do Sul, e vamos ter a América Anglo-Saxônica. Tá? A pegadinha, na sua grande maioria das vezes, se dá aqui, ó, no contexto deles tentarem saber de você se o México faz parte da América Central. Não faz parte da América do Norte. Quando a divisão América Latina, ele entra aqui, tá? Então, bem legal isso aí, tá? Vamos pensar então primeiro no México e algumas questões políticas que envolvem o México. O México, então, é um país da ordem de 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? Faz fronteira ao norte com os Estados Unidos, a oeste pelo Oceano Pacífico, a leste pelo Oceano Atlântico, o Mar do Caribe. Ao sul vai ter Belize e a Guatemala, certo? Importante a gente entender isso aí. Entender também que o México, na sua essência, tem algumas questões geopolíticas. Entre elas, gostaria de destacar para você as questões geopolíticas que envolvem efetivamente aí, vamos dizer assim, envolvem efetivamente o México com os Estados Unidos. Você sabe, né, que existe uma política xenófoba dos Estados Unidos que não vê com muito bons olhos a entrada de imigrantes latinos, e a disputa por alguns territórios aqui, que não é muito latente, mas ainda é vigente. Outra coisa importante internamente no México que nós temos que entender é o surgimento aqui nessa região aqui de Yucatán, que nós chamamos de EZLN. É o Exército Zapatista de Libertação Nacional, tá? Então é um exército, é uma guerrilha que busca
o reconhecimento da cultura existente nessa região e o reconhecimento dos índios, tá? Nessa região aqui. E eles disputam essas áreas, tá? Envolve também as questões agrárias, porque é uma área de terras férteis, né, cujo clima tropical facilita bastante a agricultura, tá? Então é importante entendermos isso aí. Então, o material não vai muito a fundo com relação a essa questão, mas eu acho que é de bom tamanho nós comentarmos um pouco a respeito disso aí, tá? Beleza? Então vamos pensar um pouquinho na América Central. Logo de cara, a primeira coisa que você tem que entender é a extensão territorial, da ordem de 770 mil quilômetros quadrados. E aqui a região pode ser dividida em duas áreas, tá? Quais seriam essas áreas aí? Ó? Você vai ter a divisão da porção istmica, o continente, da porção insular, né? Vamos dar uma apagadinha nisso aqui para ver se melhora um pouco. Ver se eu consigo dar uma apagada aqui, para a coisa ficar mais clara para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma apagadinha aqui na borracha. E aí, opacidade, espessura, é isso aí mesmo. Só que eu não estou conseguindo fazer esse apagar aí. Mas, enfim, tá? Então é importante nós entendermos aí que, vamos assim mesmo, é importante a gente entender aí como é que funciona essa região aqui, tá bom? Então, como eu disse para vocês, né, se faz necessário, então, que nós entendamos essa região na sua essência. Então, a porção istmica e a porção insular. A diferença entre essas regiões aí seria nada mais, nada menos, né, do que, vamos dizer assim, a porção continental e a porção insular, formada por ilhas, né, e formada por ilhas aqui na sua essência, nessa região aqui. Aqui você vai ter Cuba, o Haiti, República Dominicana, Panamá, Nicarágua, El Salvador, Honduras, toda essa regiãozinha. Nós vamos discutir um pouco a respeito disso aí, tá? Então é importante a gente estar atento. Se a gente pensar na essência aí, né, como é que funciona, né, quais seriam aí vamos dizer assim, a América do Sul. Aí a América do Sul é interessante que nós entendamos aí que ela pode ser dividida nessa região que é a chamada América Guiana, tá? Formada aqui por Guiana Francesa e Suriname. A América Andina, que é formada por países como a Argentina, o Chile, né, o Peru, a Bolívia, o Equador e a Colômbia. E a América Latina, que aí envolve o Brasil, envolve, entre outros países aí, né, o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Então é importante a gente estar antenado com relação a essas questões aí que envolve, né, o que nós chamamos aí de América do Sul, tá? Então aqui o mapa mostra para você, né, de uma maneira mais detalhada, o que é a porção istmica do que é a porção insular, tá, das ilhas. Então, o Panamá, a questão da Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, Belize, é bom. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco essas questões, né, que envolvem a geopolítica. Temos aqui a porção insular Cuba, Jamaica, o Haiti, República Dominicana, Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos, né, Ilhas Virgens, né, ao Reino Unido. Aí um conjunto de ilhas aqui, ó, né, que são bem características e você já ouviu falar. Trinidad e Tobago, Granada, Santa Lúcia, Barbados, né? Temos Dominica, França, Antigua e Barbuda, Ilha de Guadalupe, França, Ilha de Anguila e São Martim, Holanda e Reino Unido. Então é importante a gente entender aí, né, essas questões aí que envolvem o domínio, tá? Aí mais uma vez a América do Sul, para você não ter dificuldade, a América Andina, né, como eu havia dito, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, tá? Então a América Guiana, aí a América Andina, temos Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, partezinha da Venezuela, e a Platina, tá? Que seria aí a Bacia do Plata, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, tá? Importante a gente entender isso aí, na sua essência, né? Como é que a gente temos de destaque isso aí, tá bom? Então, bacana para nós entendermos aí como é que funciona as coisas. Não se esquecendo que a
A Bacia Platina une Paraguai, Argentina, Uruguai e o próprio Brasil, tá? Então é isso aí, pessoal. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão que envolve Cuba e as questões geopolíticas referentes ao contexto da América Central, tá? Então uma das tensões mais importantes que nós temos que entender na América Central envolve efetivamente Cuba, tá? Além de outras tensões, obviamente, que nós vamos ter ao longo da primeira e segunda metade do século XX, que vai envolver a porção istmica, as chamadas repúblicas das bananas, por produzir esse fruto, e a instabilidade política de disputa de poder que leva uma distensão entre socialismo e capitalismo nesses países. Mais precisamente, nós vamos falar um pouquinho sobre Cuba, tá? Então vamos lá, vamos observar aqui Cuba, tá? Rapidamente, na tela. É uma ilha, né, que apresenta aí uma área de aproximadamente 110 milhões de quilômetros quadrados, é formada aí por mais de 1.500 ilhas, né? É importante nós destacarmos isso aí. O posicionamento geográfico é fácil, aqui você tem os Estados Unidos, ao sul a Jamaica, aí a região das Bahamas a nordeste, né? Na região sudeste o Haiti, República Dominicana, e essa regiãozinha mais oeste aqui seria o México, né? Aqui você vai ter um estreito que é o Estreito de Yucatán e aqui ao norte o Estreito da Flórida, tá? Só para você ter ideia do que é Cuba na sua essência. É um país aí com aproximadamente 11 milhões de habitantes, a população do estado do Paraná, e 75% dessa população vive em áreas urbanas, né? Então é um país que tem aí uma alta taxa de urbanização, tá? A principal cidade é Havana, tem aí alguma coisa em torno de 2,2 milhões de habitantes, tá certo? E Cuba é um país que se destaca no contexto da América Latina por ter bons indicadores de saúde e educação, o que eleva o IDH, tá, de Cuba em relação à grande maioria dos países da América Latina, né? Sejam eles da América Istmica, América Central, porção Istmica, América do Sul e o próprio México, tá? Então é importante nós entendermos o país na sua essência, tá? É um país bem interessante do ponto de vista econômico, porque apresenta uma economia assentada principalmente no setor primário, tá? Com produção de cana-de-açúcar e tabaco, tá? E produção mineral, tá, pessoal? É um grande produtor de níquel, é importante a gente entender isso aí, tá? E nos últimos anos é um país que vem se destacando bastante também com relação à questão que envolve o turismo, tá? Nós vamos ver isso principalmente depois da queda do sistema socialista e a sua parceria com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, bem legal aí entender isso aí, tá bom? E o país vem se densificando em áreas industriais, principalmente com relação à produção de biotecnologia e produtos farmacêuticos, tá? Então, bem legal a gente estar antenado aí, tá? Então, grava bem aí o posicionamento geográfico e duas coisas, tá? A capital, a aproximação com os Estados Unidos aqui ao norte, né? Do ponto de vista de uma escala aqui, nós teríamos alguma coisa em torno de 100 quilômetros de distância aqui, tá? E grava também a base naval de Guantánamo aqui, ó, que é um território ocupado pelos Estados Unidos. Daqui a pouco eu quero ressaltar isso aí para vocês, tá? Então, bem legal a gente estar antenado com relação a isso, tá? Então, aqui no texto, vamos começar a tentar entender um pouco sobre Cuba e a sua geopolítica que envolve principalmente os Estados Unidos, tá? Então vamos pensar assim que Cuba desfruta dessas condições, né? Mas do ponto de vista econômico é um país que passa bastante dificuldade, se enquadra no contexto de países subdesenvolvidos. Isso se dá justamente pela relação entre Cuba com os Estados Unidos. E para você entender esse subdesenvolvimento com base nessa disparidade, né, geopolítica entre Estados Unidos e também Cuba, vamos pegar um pouquinho da história, tá, de Cuba para você poder entender o que acontece lá. Então vamos começar aqui em 1898, a independência de Cuba, né, da Espanha, uma colônia da Espanha, e vai ser aí, né, um país que vai ser governado por uma junta militar, que vai atender os interesses dos Estados Unidos. Então, Espanha sai, começa Cuba independente, com uma forte interferência dos Estados Unidos, tá?
Então, essa situação perdura até 1902, quando então você tem a proclamação da República de Cuba. Tudo bem? Ainda sobre uma forte interferência dos Estados Unidos. Tá? Então, essa política, né, em Cuba, que tem uma forte influência dos Estados Unidos, ela vai ter aí o favorecimento da ascensão de vários governos ditatoriais. Entre eles, um que é importante você entender, que é de Fulgêncio Batista, que viveu entre 1901 a 73 e vai ter seu auge ali nos anos de 1950. 1950 é facultativo para nós já entendermos o que vai acontecer com Cuba, porque já é uma Cuba dentro de um contexto de Guerra Fria, um mundo dividido entre a influência dos Estados Unidos, capitalismo, e a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? É nesse contexto que Cuba, então, beleza, tem aí a eclosão internamente de um movimento rebelde liderado por Fidel Castro, beleza? Que vai depor Fulgêncio Batista em 1959, implantando ali um socialismo, tá? Esse governo revolucionário vai tomar várias medidas, né, como, por exemplo, a estatização de terras e empresas dos Estados Unidos no país. E isso, obviamente, vai começar a gerar um atrito entre esse novo governo de Cuba, liderado por Fidel Castro, e os Estados Unidos. Não se esquecendo que estamos em franca expansão e distensão, né, da Guerra Fria. Beleza? Essas distensões, essas medidas não vão ser vistas com bons olhos pelos Estados Unidos, que vai gerar o início de uma inimizade entre os dois países, tá? E principalmente dos Estados Unidos em relação ao governo de Fidel. O auge disso tudo, pessoal, vai ser em 61 com a chamada crise dos mísseis. O que é isso então? Ocorre uma aproximação natural de Fidel Castro à União Soviética, que acaba por fazer a instalação de mísseis, mísseis, em Cuba. Os Estados Unidos não veem isso com bons olhos, cria um bloqueio lá que quase gera uma guerra nuclear, tá? Então dali para frente você tem uma distensão muito grande, porque os Estados Unidos vai começar a desenvolver uma política de embargo econômico a Cuba, certo? Então, e inclusive na OEA, Organização dos Estados Americanos, os Estados Unidos obriga os países da América a não negociarem com Cuba. Cuba fica isolada, mas Cuba se dá bem até com essa situação, porque ela começa a ter maiores negociações, né, com petróleo, com tabaco e cana-de-açúcar com a União Soviética. Mas é aí que começa o embargo econômico, que mais tarde isso vai dificultar a vida da União das Repúblicas, dificultar a vida de Cuba, tá? Principalmente com a queda do que nós chamamos aí do socialismo na União Soviética, tá? Enfim, tá bom? Continuando aqui, ó, tá? Em 62, então, nós temos as crises dos mísseis, né? Que eu contei a historinha para vocês, que vai culminar e ter um filme bem legal aí, que 13 dias que abalaram o mundo, conta a história disso aqui, é um filme bem legal, uma filmografia que está indicada para você, assiste lá que você vai gostar, conta essa historinha. E aí cai o sistema, né, socialista na União Soviética e Cuba se vê numa nova realidade. Diante dessa nova realidade, então, Cuba busca fazer o quê? Busca, de certa forma, ampliar a sua economia fazendo uma abertura como a China fez. Só que ao invés de instituir indústrias, tenta fazer isso no setor turístico, atraindo capital e investimento estrangeiro para poder captar esses investimentos e fazer com que o país cresça novamente economicamente. Mas mesmo com essas situações, você não tem uma reversão, vamos dizer assim, econômica em Cuba, tá? Porque ainda permanece até os dias atuais os embargos econômicos aí, tá bom? Então é importante a gente estar atento com relação a isso aí, tá? Só para a gente pontuar aqui, né, essa situação que Cuba vive, né, ela praticamente quase foi revertida, quando então em 2015 o presidente Barack Obama reata relações, inclusive reabrindo a embaixada em Cuba e vice-versa, percebe? Só que mais tarde isso não é visto com bons olhos com o Trump, tá? Então você teve esse texto aqui no seu livro, o texto mostra isso, você teve uma tentativa por Obama de reativar essas relações, mas no governo de Trump praticamente isso tudo vem por água abaixo. Então Cuba hoje vive uma situação aí, vamos dizer assim,
complexa, porque tenta se estabelecer economicamente, né, tenta ampliar o desenvolvimento, mas tem dificuldades por conta dessa situação em que o governo atual dos Estados Unidos só aceita uma reativação das estruturas econômicas se ocorrer no governo aqui em Havana, tá? Uma ampliação dos direitos democráticos no país, tá? Não se esquecendo que já de muito tempo Cuba tem uma parte do seu território ocupada pelos Estados Unidos. Essa região aqui, ela foi ocupada nesses vários contextos de disputas territoriais e de extensões de Cuba com os Estados Unidos, por exemplo, e os Estados Unidos usa a base naval de Guantánamo dentro de Cuba para abrigar, né, em grande parte, os terroristas que ele capturou na guerra contra o terror lá no Afeganistão, no Iraque e também na Síria, enfim, aquele contexto lá do que nós chamamos lá de guerra contra o terror, tá bom? Tranquilo então, pessoal.